façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Deveriam ter se utilizado de mais humanidade para com aquelas pessoas. Eu posso dizer para vocês sem medo também, a grande maioria estava apoiando o que estava acontecendo. Não estava nem dividido. Pois é, doutor, mas existe o brasileiro, e eu falo isso de uma posição muito confortável, tá, doutor? Eu podia estar dentro da Jovem Pan tranquilamente, eu podia estar vendendo os meus cursos, com minhas redes sociais arrebentando, eu podia estar numa posição muito tranquila. Eu tomei uma decisão consciente de falar as coisas que eu ia falar no ano passado. Eu reli, por exemplo, a ação do Ministério Público Federal contra a Jovem Pan, na qual eu sou o comentarista mais citado. Eu tenho 40 vezes eu sou citado dentro da ação. O segundo maior, se eu não me engano, acho que é o Augusto Nunes com 20. Eu tenho o dobro de citação do segundo mais citado. Então eu tomei uma decisão de vida, onde eu não ia me calar. Eu ia falar toda a verdade que tivesse que ser dita. E eu reuni a minha família e falei, olha, eu tô fazendo o que eu tô fazendo, meus pais me ligando, pedindo pelo amor de Deus para parar, porque todo pai, o papel do pai é querer o que é melhor pro filho, né? Mas o pai acaba querendo o que é mais seguro pro filho. Os meus pais, meu filho, minha mãe, meu filho, E eu falei, olha, eu vou falar o que eu tiver que falar. E vocês me criaram assim, então a culpa é de vocês, no final das contas. E eles, graças a Deus, apoiaram a minha decisão. Minha ex-mulher, com quem eu tenho uma relação maravilhosa, desesperada. Pensa nas tuas filhas, etc. Como é que você vai sustentar elas, etc. Eles vão pra cima de vocês, vão bloquear, e Deus vai prover. Minha namorada, desesperada, etc, etc. Todo mundo. Meus sócios e ex-sócios. E eu tomei a decisão que eu tomei, e quando veio a notícia de que eu tive minhas redes sociais bloqueadas, né, que era o meu ganha-pão, né? Depois meu passaporte, que é a minha cidadania, sua cidadania no exterior é o seu passaporte, né? Então, eu tive minha cidadania cassada, né? Eu tive todos os meus bens e ativos bloqueados. Minha conta no Nubank, para eu fazer Pix de R$22 pro Bolsonaro, não posso fazer, porque todos os meus ativos no Brasil bloqueados. E, alguns dias depois, o Ministério Público Federal forçou a Jovem Pan a me retirar do ar. E não teve surpresa nenhuma para mim. Eu sabia de tudo isso. E com uma ordem que existe dentro do sistema da Polícia Federal de que se eu entrar no Brasil, eu fico detido por aí. Então eu sabia disso tudo. E fiz o que eu fiz porque eu achava que era certo. E é isso que eu exorto, de uma posição muito confortável, de ter sofrido mais consequências do que até muitas das pessoas que foram presas. Porque eu acabei tinha muito mais a perder, né? Dessa posição que eu exorto essas pessoas que estão dentro de farda a fazerem alguma coisa. Porque, não sei se vocês já leram o Arquipélago Gulag, não? Sim. Ainda não, mas tá na lista, tá comprado, inclusive. Eu não consegui ler todo, eu vou ser bem sincero, as pessoas contam que leem o livro todo. Primeiro que é gigante o livro, mas o livro me causou um mal-estar gigantesco. Mas o que o Solzhenitsyn mais me impressionou foi em relatar, porque tem um meia-culpa do Solzhenitsyn, onde ele diz, eu fui responsável pelo que aconteceu com a União Soviética. Eu sou responsável, porque eu fui cúmplice, eu aceitei esse tipo de coisa. Então os regimes totalitários, como eles se formam, eu vi muito isso quando eu fiz a entrevista do documentário Acolhidos, da Operação Acolhida dos refugiados da Venezuela. Os venezuelanos, você via que a sociedade
foi cúmplice no processo de destruição moral que acontece e que permite que um regime totalitário se mantenha no poder. Então, claro que o Alexandre de Moraes é o maior responsável que o Brasil tem. Mas todos esses que deixam e se curvam e preferem se curvar a sofrer as consequências, sejam elas quais forem, todos esses têm a sua parcela de culpa. É a citação daquele pastor na Alemanha, né? Não gosto de falar pastor alemão, que no Brasil é outra coisa. O pastor mas que nasceu na Alemanha. É o Martin Niemöller. É a frase que está escrita na entrada no Museu do Holocausto em Jerusalém, que eu vi em 1995. E esta frase está na entrada do Museu do Holocausto aqui em Washington, D.C. Eles vieram para os negros, eu não era negro, eu não fiz nada. Eles vieram para os gypsies, para os ciganos, eu não era cigano, não fiz nada. Eles vieram pegar os judeus, eu não era judeu, até que eles vieram para me pegar e eu não tinha mais a quem clamar. É isso, Paulo, é literal, é o espírito do Solzhenitsyn, né? É exatamente isso, essa é a ideia. E eu acho que eu exorto os brasileiros para que enfrentem as consequências. Estejam dispostos. Como o Dr. Caivano está fazendo. Vocês acham que é bom para a vida? Como advogado, o Dr. Caivano está ferrado. Ferrado. Acabou. Acabou, Paulo. Acabou. Eu sei porque eu sou as pessoas falam assim: volta a ser empresário. Porque a minha vida sempre foi como empresário. Eu abri mão disso para poder me dedicar ao jornalismo. Volta a ser empresário. Eu falo: você gostaria de ser sócio do Paulo Figueiredo? Uhum. Correndo o risco de ter os seus bens bloqueados, os bens da sua empresa, sua conta bancária, sua vida devassada amanhã? Você gostaria de ter-me como sócio? Uhum. Ter-me como sócio? Não. Então, qual escritório de advocacia quer ter o Dr. Caivano como sócio? É isso. Quem quer contratar o Dr. Caivano? É isso. O cara começa a ser persona não grata para os juízes. E aí Exato. Você quer um advogado que é persona não grata para o juiz, entendeu? Então, é isso. As pessoas... Aí eu não me compadeço, não, dos policiais que estão cumprindo ordens, Perfeito. Que apoiavam tudo isso. Não me compadeço, doutor. Lamento. Perfeito. Exorto para que sejam nobres. Eu tinha uma diferença... Eu fazia os Pingos nos Is com o Fernão Lara Mesquita. Uhum. E o Fernão é um gênio, um cara maravilhoso. Adoro ele. Mas nós tínhamos uma divergência muito grande. Ele achava que democracia se fazia colocando os políticos sempre debaixo de pressão. E eu concordo com isso. Mas eu falava para ele que, acima de tudo, você precisa de uma sociedade moral. Perfeito. Antes de você... Porque a democracia que o mundo inteiro copiou, que é a democracia americana, partiu de um povo moral. E até o tema do fim da América é esse. E quando o povo se tornou imoral, a sociedade... Veio o que eu chamo de o fim da América e do mundo como conhecemos. Então o que eu exorto o brasileiro é para que ele seja um povo moral. Não! Seja corajoso. Seja virtuoso. Perfeito. Sejam virtuosos, porque... Agora é a hora. Agora é a hora. Enfrentem. Não se dobrem. Outro dia um amigo meu estava falando, não, a minha irmã, um amigo querido meu, a minha irmã, ela tem uma academia e agora ela teve que botar negócio de LGBTQ, XYZ, mas ela odeia isso porque ela é conservadora. E eu falo assim, e por que ela fez? Não, porque a pressão é muito grande. Eu falo, mas que pessoa sem espinha dorsal? Lamento dizer. É isso. É isso aí. Porra, a pressão é grande. Então parem de esperar um salvador da pátria, parem de esperar os militares que vão chegar com tanques e vão resolver tudo. Uhum. Sejam virtuosos nas pequenas coisas das suas vidas. Amém. Como eu tô falando isso não é pelo meu exemplo, não, tô falando pelo seu exemplo, doutor. Imagina, quem sou eu, Paulo? Repito, só tô fazendo o que é certo mesmo que ninguém isso, não, mas porra, mas que coisa maravilhosa fazer o que é certo. É isso. Porque no Brasil virou justificado que o sujeito haja como um covarde. Porque senão ele vai se ferrar. Como se ferrar
Paulo, você tem medo do Alexandre de Moraes? É claro que eu tenho medo do Alexandre de Moraes, mas eu tenho mais medo de Deus. Perfeito. Né? É só isso. E da nossa própria consciência, né, Paulo? De eu ver uma injustiça e não fazer nada. Que para mim é Deus. Exatamente. E por isso que eu fui até lá naquele dia. Então, se houve um toque de Deus, né, como as pessoas dizem, um chamado, foi esse. Pô, peraí, tá tudo errado. Tem algo... Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.